Então, qual é a sugestão? É fazer um movimento para essa equipe entender qual o propósito do cartório, para ela não estar ali trabalhando apenas por um dia de salário. Ela está trabalhando por algo maior, algo que agregue valor para a cidade, algo que aquele registro, aquele documento, aquele papelzinho, aquela folhinha, não é só uma folhinha, não é só um papel com informação que eu lanço no sistema. É algo que tem um valor muito grande para a pessoa que vai receber esse documento. Às vezes é a vida da pessoa que está inserida ali, que ela trabalhou anos, economizou 20 anos para comprar a casa própria dela, e daí aquele papelzinho do registro representa um sonho da vida dela. Então, quando se entrega esse documento para a pessoa, né, entrega assim para a pessoa o documento, está uma parte do escrevente ali, fazendo parte da vida dessa pessoa. E isso é maior, isso tem um poder maior de participação. As pessoas ficam envolvidas com isso, tem um objetivo maior. E daí o trabalho não pode ser pesado, Lucas, o trabalho tem que ser leve. Mas elas precisam cumprir todos os procedimentos que foram descritos, porque vocês trabalham com a legislação. Não pode sair fora da lei o documento, ele tem que sair correto, não pode sair de qualquer jeito. Ele tem que seguir aquele padrão. Mas não precisa ser um ambiente pesado, ele pode ser um ambiente leve. Tem vários cartórios que fazem diversas dinâmicas, principalmente quando estão envolvidos agora no projeto Pra Zero. Se consegue fazer a redução de prazo, estoura um balão, comemora, bate um sino, né? E daí gera aquele movimento. A equipe fica muito mais engajada com aquele resultado. Só que daí isso precisa de uma coordenação aberta para esse tipo de resultado, mas ao mesmo tempo uma coordenação que monitore para ver se realmente as pessoas estão fazendo aquilo que elas são contratadas a fazer. Se ela realmente está seguindo o procedimento padrão que foi determinado. Porque não é para fazer rápido sem segurança jurídica, é para fazer rápido com segurança jurídica. Então, a coordenação tem que estar muito atenta a esse movimento. Então, assim, ó, quando a equipe percebe que ela faz parte, e daí eu te trago lá o exemplo da doutora Bianca, que tu trabalhou na equipe lá por um bom tempo, onde tu aprendeu, tu tinha um engajamento para a entrega daquele documento. Tu tinha vontade de ajudar e contribuir, reduzir o prazo, atender bem. Eu lembro lá que tu tinha uma meta de 6 minutos de prazo de espera. E daí vocês estavam em cima. Não, eram 3 minutos de espera e 6 de atendimento, né? Viu como eu estou boa da memória? E daí ficar monitorando esse resultado, o cliente sendo super satisfeito, as pesquisas de satisfação maravilhosas. Então, a equipe entende por que do monitoramento e entende o propósito do resultado em si. Então, a equipe fica super engajada. Só que precisa alguém liderando isso. E daí faço um comparativo com o jogo de futebol, né? Já que eu estou falando com um homem, e a minha turma aqui de casa é apaixonada pelo Grêmio, em seguida o Grêmio começou a jogar, eu acho, porque já vi um movimento aqui. E imagina só se não tem um técnico lá na frente do time motivando, gritando, fazendo com que a equipe perceba que ela precisa atuar aqui, atuar lá. Então, o movimento de quem está na frente, de quem é o líder dessa equipe, faz toda a diferença. Se o líder não está engajado no processo, a equipe ela não tem força, porque falta aquela pessoa para dar a força. Então, se a equipe das pessoas hoje estão desmotivadas e o líder quer desistir, o líder tem que olhar para si, porque ele tem o poder de fazer com que a equipe dele se movimente e faça a diferença. Não sei se ajudei. Olha só, aproveitando essa analogia, quando eu comecei na doutora Bianca, eu comecei na digitalização. Então, ela digitalizava título o dia todo. E depois fui para a finalização, e eu lembro que na finalização teve um usuário que chegou e queria o título, assim, era para finalizar ele na hora. Aí o atendimento passou para mim, que era para finalizar o título, e eu reclamei.
E eu reclamei, e nisso, na época, minha irmã Lidiane, que era substituta da doutora Bianca, ela passou e ouviu eu reclamando. E daí ela parou na minha mesa e falou assim, Lucas, tu tá reclamando? Eu disse, pô, mas o usuário quer para agora e não pode esperar até aqui eu vou fazer. Ela disse assim, então assim, ó, a partir de hoje, tu imagina que o usuário que está pedindo agilidade é o teu pai ou a tua mãe. Aí, se for um deles, tu vai fazer? Então, se tu vai fazer para eles, por que tu não pode fazer para ele agora? E daí, depois disso, eu pensei, pô, é verdade. Então, assim, ó, tratar o usuário como ele merece, né? Como se ele fosse se eu posso tratar um conhecido, um amigo, um familiar daquela forma, eu trato todos assim, porque nem tu falasse, é uma história, né? É um formal de partilha que demorou 20 anos, com discussão, falecimento, são dores, vem tudo carregado, o título vem carregado pra gente. E ali o usuário acha que é o final. Só que às vezes, quando chega no registro de imóveis, é o início de mais uma longa batalha. Então tem que ter muita paciência e jogo de cintura. Mas é essa parte que quando ela me chamou essa atenção e me abriu os olhos para isso, nossa, foi assim algo que eu levo para todos os dias. Uhum. Que bom, né? Eu já imaginei a resposta da Lid, porque a Lid era pau ferro. Queria aquele resultado de qualquer jeito. E muito humana, né? Valorando É, as pessoas, reconhecendo isso. Saudades da Lid, onde ela saudades. esteve, né? Saudades da Lid, minha querida. Me diga mais, o que mais eu posso te ajudar a resolver algum problema específico? Então, voltando a essa pergunta que eu te fiz, então muitas vezes o problema está na minha coordenação ou em mim, que eu não consigo passar para a equipe esse engajamento total dela e mostrar como que a equipe é importante para tudo isso, Sim. né? Uhum. Porque a É, equipe que faz, né? A equipe que faz a atividade. É através da equipe que a gente consegue o resultado. Então, precisa sim essa mobilização constante para elas enxergarem que elas fazem parte, que é uma engrenagem, que cada um tem o seu papel, o seu movimento para ser feito. isso. Então, vai lá, outra pergunta. Vamos lá. A minha equipe ela não tá buscando conhecimento. Ela está estagnada, eles não buscam nada. Quando vem tirar dúvida, eles já só vêm com a dúvida. Eles não me apresentam Uhum. pelo menos umas duas possibilidades. O que eu faço com eles para motivar a esse buscar e se querer mais? É uma pergunta bem relevante, Lucas, assim, porque as pessoas, o ser humano, ele gosta das respostas prontas. Faz assim, faz assado. Ele não precisa pensar, né? E vai já direto para a solução, porque alguém deu o caminho, deu a trilha. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a fazer o movimento do pensar. E trago o exemplo assim da realização de cronogramas de treinamentos feitos por vários cartórios, vários clientes, que cada módulo do treinamento é realizado por um membro da equipe. E esse membro da equipe, ele precisa se preparar para dar o treinamento para os outros colegas. E no momento que ele se prepara, ele aprende muito sobre aquele conteúdo. E o outro colega, ele fica atento porque ele sabe que vai ser feita uma prova com ele e ele vai ser medido esse conhecimento dele. Só que óbvio que isso aí não acontece do dia para a noite, precisa uma sequência. E quando o movimento está grande, o que os titulares fazem? Não vai ter treinamento agora porque nós estamos com prazo atrasado. E não faz o treinamento, deixa para outro dia, que vai ficar para outro dia, que vai ficar para outro dia, ele não acontece. Ele sai da lista do cronograma. Só que se mantém o treinamento periódico, a longo prazo, o resultado é fantástico, é sólido. E até diminui o turnover no cartório. As pessoas ficam mais tempo trabalhando no cartório, porque aquilo tem um benefício, um ganho. E às vezes nós aplicamos na pesquisa de clima uma pergunta: qual o melhor benefício que você tem aqui no cartório? E muitas vezes os programas de treinamento têm uma nota muito mais alta do que o Vale Alimentação, do que o plano de saúde, porque as pessoas percebem que tem um desenvolvimento para elas, que ninguém tira delas.
elas estando naquele cartório ou indo para outro lugar trabalhar, aquele conhecimento vem junto. Então, elas ganham em potencial. E ao longo prazo, a gente vai reduzindo as dúvidas das pessoas, elas vão sabendo com muito mais frequência e vão implementando. E também isso tem uma postura do coordenador de novo, da liderança, novamente. Porque o coordenador tem que devolver a pergunta, porque para ele é muito mais fácil responder em função do tempo dele, que ele está cheio de tarefas, cheio de atividades. Ele diz assim, ó, faz assim, e a pessoa vai lá e executa. Só que às vezes ele tem que parar, para aí, deixa eu analisar o documento. Daí ele começa a analisar o documento, olha o tempo que ele está ali. Daí ele diz assim, ah, não, faz assim, faz assado, devolve o documento. A pessoa não aprendeu e ele ainda perdeu o tempo. Então, ele tem que devolver a pergunta, fazer com que a pessoa pesquise, dar o caminho da pesquisa para acelerar a pesquisa, para não atrasar o documento, mas ela precisa fazer um movimento também do processo de aprendizado. Então, isso, ao longo do tempo, nós conseguimos uma equipe muito mais capacitada. E ela aprende a buscar alternativas de solução. Então, quando a gente responde, a gente não ajuda ela a se desenvolver. Só que na hora do sufoco é muito mais fácil, eu sei que é. E às vezes a gente pega e diz, não, deixa aqui que eu faço mesmo, porque em 2 minutos eu faço aqui e não fico 10 minutos ali explicando. Né? E daí, quando a gente sabe que cartório tem pilhas de volume na mesa, 1 minuto, 2 minutos fazem uma diferença grande a cada dia. Então, a sugestão é essa, é desenvolver, é ter paciência, porque não existem pessoas prontas no mercado. Se eu demitir aquela pessoa, eu vou contratar outra do zero, daí eu tenho que começar tudo de novo. E daí, aqui eu estou falando só da questão técnica, de capacidade intelectual do aprendizado técnico, não estou falando comportamental. Porque quando a pessoa tem um comportamento inadequado, eu tenho que trocar ela logo, porque comportamento eu não mudo tão facilmente. E daí sim eu perco muito mais tempo e daqui a um tempo eu vou ter que trocar essa pessoa. Então, isso não significa que nós da Chai chegamos e queremos demitir todo mundo, pelo contrário. A gente dá a chance, faz todo esse processo de desenvolvimento, mas a pessoa tem que querer, ela tem que vir junto, ela tem que querer se capacitar. E tu é um exemplo muito bom aqui, porque tu nem fazia faculdade de Direito na época. E buscou isso, buscou se desenvolver, buscou se capacitar, né, para aplicar isso no dia a dia. E o quanto tu cresceu e desenvolveu em capacidade intelectual. E isso tu está levando para todos os lugares. E agora aqui para Chai. E eu fiquei bem feliz. É fazer o que gosta, né? Fazer o que ama. Porque quando tu não é capacitado, tu vai fazer aquilo que tu aprendeu a fazer, muitas vezes algo errado, mas tu não busca o porquê. Então, qualquer questionamento fora daquilo, tu não vai saber responder, né? Então, era isso que eu buscava sempre, o porquê. Porque se alguém me questionar, eu preciso saber. Se o usuário me questionar ou perguntar alguma coisa, eu preciso saber, ter a resposta. Então, assim, ó, sempre foi um ganho para mim e para o local que eu trabalhava, né? Mas mais para mim, porque é algo que ninguém tira mais. Então, assim, poucos colegas meus que eu vejo que são, ou via que eram assim também. E eu tentava instigar eles, vão, pesquise, até para no momento que você sair daquele trabalho, para buscar outro emprego, outro trabalho. Né? Teu valor no mercado ele vai ser diferenciado de alguém que só faz aquilo que aprendeu e não buscou nada mais. Exatamente. Exatamente. E até o processo de crescimento dentro do cartório, né, Lucas? Porque tem vários cartórios que têm organização de cargos e salários e a pessoa vai subindo, né? Vai melhorando, vai demonstrando que pode estar contribuindo mais com o titular. E Sim. Tudo que o titular quer são pessoas capacitadas para ajudar ele a fazer algo diferenciado. É o sonho de todo titular. Ter pessoas responsáveis, capacitadas, que ele não precisa estar analisando todos os documentos de novo, confia nas pessoas, né? Então, isso faz a diferença para o titular. Ele quer muito isso, mas precisa preparar a equipe para chegar nesse nível. Maria Torres, querida, beijos. Tu já voltou para o Brasil? Espero que sim, estou com saudades.
a equipe tem que ser enganjada, né? Enganjada e trabalhar como a gente está fazendo agora, como se fosse oficial, né? É, Trabalhar para deixar tudo tranquilo, tudo certo e dar tranquilidade para o local que tu está trabalhando. exato, exato. Qual outra dúvida que tu tens? Outra Vamos lá. dificuldade que tu já vivenciou, assim, que tu acha que os titulares têm mais dificuldade de reagir? Essa questão de colaborador é bem complicada e delicada, né? Que acho que pesa bastante. É mão de obra qualificada, né? É dedicada e qualificada. É sociedade. A sociedade às vezes faz 100 coisas certas, tu fez uma coisa errada, tá tudo É isso errado, que fica. né? Isso. Então tem que ter, acho que, muita paciência com a sociedade e eu queria que tu me falasse como que eu trabalho isso com a sociedade, com a cidade onde que é a serventia, como que eu trabalho com eles e preparo eles também para isso. Porque eu tenho que ter uma relação bem encurtada com eles. Eles precisam ser meus amigos. E como que eu procedo com isso? Eu não digo assim amigos, né? Mas a gente tem que ter uma relação cortês com as pessoas, elas entenderem quais são as atividades do cartório, o que, que é possível fazer e aquilo que não é possível fazer. Então, trabalhar com transparência, trabalhar com ética, trabalhar com compliance é fundamental nesse momento. E quando eu digo um não para a pessoa de uma forma transparente e explico para ela por que, que é não, ela ainda sai agradecida. Ela não sai brava do cartório, porque ela compreendeu. O problema está quando dizem não e não argumentam sobre isso, não explicam sobre isso, não demonstram, e daí sim a pessoa sai furiosa, porque além dela não ter resolvido o problema, ela nem sabe por onde começar a resolver. Então, eu não contribuí, eu não ajudei para a sociedade. Então, a gente tem que ter uma postura cortês, transparente, mas ao mesmo tempo firme, porque ela precisa compreender que aquilo que eu estou dizendo é o correto. Eu tenho que passar essa confiança para ela. Ela tem que saber que isso é uma questão legal, não é porque eu quero ou não quero. Eu preciso cumprir a lei e a lei determina dessa forma. Porque às vezes muitas pessoas vão no cartório querendo algo que não é legal e às vezes ela nem sabe que não é legal daquela forma que ela tem desejo que isso aconteça, né? Óbvio que tem aquelas pessoas que sabem que é ilegal e de alguma forma tentam. Mas a gente tem que levar como regra que as pessoas não têm essa maldade, mas elas também não têm o conhecimento. Então, no momento que eu trato transparente a informação e explico os motivos, ela sai agradecida ainda do cartório. E daí, ao longo prazo, isso também vai agregando mais valor, né, para a postura das pessoas que estão trabalhando no cartório. Sabem que se eu chegar lá no cartório, o cartório dizer isto é a questão verdadeira, isso é o melhor para mim. E daí eu tenho confiança no que as pessoas dizem. E, nossa, e gerar confiança é melhor que gerar renda, né? Hoje o dinheiro, o papel moeda hoje, uma nota de R$ 200, como é que tu sabe que ela tem um valor de R$ 200? Porque tu tem confiança que aquele papel significa R$ 200, né? Hoje não tem nem o ouro depositado lá num tal lugar para compensar aquele R$ 200 como antigamente tinha. É um papel moeda impresso e tu confia que aquilo vale R$ 200. Como a pessoa confia que aquele documento que é entregue no cartório, com aquele selo, né, digital, online ou físico, enfim, cada estado às vezes tem um jeito diferenciado, que aquilo é válido, que aquilo é a garantia do seu imóvel, que ninguém vai assumir a propriedade daquele imóvel se não tiver aquele documento ali. Então, isso sim é gerar confiança, as pessoas sentirem esse valor agregado no atendimento do cartório. Vou contar uma história sobre confiança. Logo que eu vim para Joinville, que fui para Joinville, estava passeando. Meu pai já morava em Joinville e era corretor de imóveis. Eu fui com ele visitar um geminado que estava sendo construído. Aí, conversando com o construtor,
Aí meu pai perguntou para ele assim, e a documentação tá pronta já? Ele disse, não, a documentação ainda não está pronta, mas é no primeiro registro de imóveis, lá da Bianca, lá não tem problema, lá tá tudo certinho, rapidinho vai estar pronto. Eu pensei, Aham. agora eu vou me fazer desentendido e vou questionar ele. Eu falei, não, no primeiro registro de imóveis, não, lá sempre demora e coisa. Ele disse, não, não, senhor, me desculpa discordar, mas não é assim. Ele disse, eu faço todos os meus empreendimentos lá e eles sempre são ágeis, rápidos, corretos. Então, a gente não está falando do mesmo lugar, ou tu teve uma experiência única, mas não é assim, a regra não é assim. Eu pensei, viu Aham. só, a sociedade, ele do lado do cartório, como um usuário, né, comprando a visão, a imagem do cartório, né, defendendo a Exato. imagem do cartório. E, Lucas, isso é o desejo de muitos titulares. Muitos titulares me dizem isso, sabe? Só que isso não é da noite para o dia. São com várias ações alinhadas que se consegue esse resultado. São as pessoas trabalhando pelo certo, pelo correto, pelo transparente, com uma firmeza, gerando confiança, né? Fazendo o que a lei determina. E daí é muito fácil trabalhar. As pessoas nos defendem, sim, em qualquer lugar, porque sabe que é verdadeiro. Então, por exemplo, hoje a Chai tem uma imagem muito sólida no mercado. Então, se alguém vai falar alguma coisa em relação a Chai para um cliente nosso, ele vai dizer assim: opa, tem alguma coisa estranha aqui, porque não é o natural isso. Isso não significa que a gente não pode errar, não pode estar melhorando sempre, né? Não é nesse sentido. Mas pelo menos a pessoa vai dizer assim, ó, mas não é bem assim, né? E daí vai pesquisar, vai questionar, vai levantar a informação até ela perceber. Realmente eu tinha razão, não foi bem assim o fato ocorrido. E isso eu fico muito grata, porque as pessoas confiam no nosso trabalho, porque a gente gera resultado. A gente não faz de conta que presta consultoria, né? A gente gera resultado. Não pode só chegar lá no cliente e fazer X horas de trabalho e não gerar nenhum resultado. Não, nós temos que gerar resultado. Que é isso que tem essa confiança agregada durante 14 anos de experiência no segmento. Mas estou gostando, Lucas. Diga mais. Ah, Me eu, diga aí, eu sou pessoal, vocês estão aproveitando esse questionamento do Lucas? Comentem aí, quero saber. eu sou prova viva de que funciona, né, de que dá certo, né? Sim. Então, por isso que eu fiquei muito feliz quando tu fizesse o convite para mim. Eu disse, nossa, que maravilha, sabe, poder ajudar nisso. Porque trabalhar com a doutora Bianca, com a Chay, claro que tem dias que são corrido, tem protocolos difíceis, normal de todo o Perfeito, trabalho. perfeito. Só que tirando essas coisas, a gestão era tudo assim muito tranquilo. Era algo excepcional e faz muita diferença. Sim. Então, a gente acaba dando muito valor para isso e traz uma tranquilidade para o cartório, para trabalhar, né? Para o colaborador, para o oficial, para a coordenação, para todos, é essencial. E acho que Uhum. eles estão vendo, indo para esse lado, né? Que não é só na parte jurídica, a parte jurídica tem que ter muita gestão, é muita gestão mesmo. Não sei se eu posso dizer 50-50, 50 jurídico, 50 gestão, mas é Eles ali. dizem um número, viu, Lucas? Eles dizem assim, ó, 70% gestão e 30% jurídico. É, Porque administrar pessoas, administrar conflitos, administrar diversidades é o dia a dia do cartório. O sentar ali para fazer o ato demanda muito menos tempo. O nosso prazo está alto porque a gente tem que atender o usuário, tem que treinar a equipe, tem que descrever procedimento, e isso não é jurídico, mas é o maior tempo que eu uso, né? é. O que mais Às que tu vezes gostaria de saber? a equipe são 20 pessoas, 25 pessoas na equipe, mas eu atendo 200 usuários por dia, então eu trabalho com 225, 230 pessoas por dia. Então não é E fácil não, né? 200 e poucas histórias, É, 200 e poucos tipos de educação familiar, né? Às vezes o que é certo para mim não é o que é certo para ti, com diversidades de crenças. E eu preciso administrar tudo isso?
E se eu, que sou o titular, não faço isso, eu tenho que ter uma equipe potente fazendo isso. Só que para a equipe ficar potente para fazer isso, ela precisa ser treinada e aculturada nesse formato pelo titular. E daí, a questão de ter um especialista, né? Porque a Chay é uma especialista que chega lá no cartório e faz muito mais rápido. Tenho certeza disso, que a gente acelera o processo, como vários outros titulares que tiveram aqui nas lives falando comigo sobre isso. Daí eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Ontem eu mandei formatar o meu notebook, né? Que estava com um vírus ali, daí mandei formatar e eles precisavam fazer o backup. Daí demorou um pouquinho para me entregarem, daí fui pegar ontem de tarde. Quando eu cheguei para trabalhar nele, tinha muita coisa diferente. Eu digo, ai, ai, ai. Daí eu já fiquei com medo, né? Só porque estava diferente. Mas era o meu computador com as minhas informações. Daí eu não consegui baixar o Skype, não consegui baixar uns outros programas que eu uso. E fiquei ali fazendo outras coisas e, ao mesmo tempo, tentando baixar aqueles programas naquele computador ali. E não consegui, fiquei estressada, porque eu queria fazer algumas coisas, não deu certo. E o tempo sempre, né? Ele é permanente, eu que perdi ele, mas ele estava ali, eu não aproveitei ele do jeito que tinha que aproveitar. E daí, hoje de manhã, eu me dei conta, eu digo, nossa, Denise, tu fala tanto de especialista e tá tu aí tentando fazer atividade no computador. Peguei o computador depois da live de hoje de manhã, fui no técnico de informática aqui na outra quadra aqui de casa, que é onde eu levei para formatar o computador. Lucas, sabe quanto tempo ele levou? 2 minutos. 2 minutos. E eu digo, Denise, tu passou uma tarde inteira. Olha quanto custa a tua hora de trabalho, teu minuto de trabalho, do que levar ali a pessoa em 2 minutos resolver o problema. E eles nem me cobraram, porque eles trabalharam no meu computador ali, né? Então, 2 minutos para ele foi um valor agregado para conquistar um cliente. Então, o quanto o especialista ajuda nesse sentido. Então, e especialista acelera o processo, ganha-se tempo, é muito mais rápido. É contratar aquela pessoa que sabe apertar o parafuso da forma certa para aquela máquina funcionar. E não perder tempo com aquilo que eu posso estar usando para outras coisas que eu sou uma especialista. Olha quem chegou aqui, nossa querida amiga doutora Bianca. Falamos muito já. Né, Lucas? Verdade. Oi, doutora. Onde tudo começou na história do Lucas em cartórios extrajudiciais. Mas me diga mais, Lucas, me dê outra pergunta aí. Outra coisa que tu acha que eu possa ajudar as pessoas que estão aí como uma dúvida, como algo para resolver. Denise, faz 5 anos que eu assumi minha serventia e desde então, assim, eu não sei mais o que é final de semana, feriado, eu trabalho cada vez mais, tá? E eu preciso da tua ajuda. Eu sei que vai ser um trabalho longo, ou não tão longo, mas vai ser contínuo, tá? Mas assim, ó, vai resolver, porque hoje, assim, ó, na situação que eu tô, eu pensei no segundo ano, não, vai melhorar, terceiro ano, eu pensei, vai melhorar, quarto ano, e assim, toda a esperança que eu tenho é que no próximo ano vai melhorar. Pelo contrário, fica mais difícil, mais atribuições, mais problemas. Então, assim, o que tu pode me dar uma luz para mim? Que bonitinho, Lucas. Parece o Dr. Maxwell falando que ele fala essa história, ele conta, né? Que ele já assumiu o cartório há uns 12 anos e 10 anos ele estava desse jeito. E daí nos contratou e ele está numa outra vida hoje, né? Ele diz que pode almoçar em casa com a filhinha, pode buscar a filhinha na escola, sabe? Fazendo coisas que são tão simples, mas são tão valorosas para ele. Pode ir para casa sem a preocupação que está uma pilha de documentos atrasados lá, né? Enfim. Mas, Lucas, para resolver esse problema, precisa olhar para o prazo. E até foi um dos motivos que a gente criou o movimento do prazo zero. Porque nós fizemos várias lives nesse momento de pandemia, onde estava bem crítica a situações dos cartórios, com prazo muito altos, né? Trabalhando diferente, as pessoas em home office, às vezes as pessoas contaminadas e precisavam ser afastadas.
E logo que passou o forte da pandemia, da primeira onda, aumentou o volume dos títulos nos cartórios, né? Entrou muito documento. Tudo aquilo que estava guardado, represado, veio para o mercado. E daí os prazos aumentaram, assim, consideravelmente. Daí eu digo, não, eu preciso fazer um movimento para ajudar essas pessoas a colocar esse prazo em dia, a olharem para o prazo. Porque o mais difícil, assim, Lucas, é mudar a mentalidade que não pode ficar preso ao que a lei determina de cumprir um prazo de registro com 30 dias, ou de cumprir um prazo, de acordo com o registro, 15 dias ou 3 dias, enfim, né, aqueles prazos legais. Porque a sociedade não aceita mais isso. E a gente precisa fazer um movimento para acelerar esse processo.